Olá, companheiros do Emaco Curriculum Society e todos aqueles que estão conosco essa noite e que também irão nos assistir através das mídias sociais. Hoje, terça-feira, dia 25 de junho de 2024, nós estamos recebendo o companheiro Daniel Pavan, de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, do Centro Espírita Fé e Caridade. O Daniel hoje vai conversar conosco sobre o tema Fé Viva. Michel vai fazer a leitura e a oração iniciais. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Tudo bom? Então, a gente vai ler um trechinho aqui, capítulo do livro A Vinha de Luz, do Chico Xavier, através de Emmanuel, em que perseveras. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam, entusiasmados, como se diviassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um púgilo de cristão renovou os princípios seculares do mais poderosos impérios do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista. Comungam com o personalismo destruidor. Fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Então, no momento agora, convidamos a todos para desacelerar corações, mentes, entrar no fluido benéfico que já está esse ambiente de paz, de amor e fraternidade, que possamos sintonizar os nossos irmãos benfeitores aqui presentes e que possamos estar abertos para todas as informações que o nosso irmão Daniel irá nos oferecer a pouco. Senhor, te agradecemos esse momento, que possamos não só registrar, mas também, Pai, praticá-lo no futuro, na medida das nossas imperfeições, que nós possamos lembrar, aplicar e vivenciar. Pai, e que essas vibrações positivas possam também alcançar nossos familiares, nossos amigos, onde quer que eles estejam. Muito obrigado, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade que teremos. Que assim seja. Com você, Daniel. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui. Prazer inenarrável, já que vamos falar especificamente de fé viva. Eu vou começar com uma questão muito difícil. Já receberam alguma mensagem de meia aí no Canadá? Fala no chat para mim ou a Aline se manifeste aí. Não. Não!
Então ela está aqui. Está me envolvendo com muito carinho. Eu estou numa emoção que eu vou ter que engolir um pouco seco. Espero que vocês possam sentir aí do Canadá essa irmã querida que vem pelo Chico, trazendo várias obras, trazendo um amor, um carinho que eu não vou conseguir narrar para vocês, o carinho que estão me envolvendo. Eu não tenho a mensagem dela, mas vai ficar aqui o meu testemunho de carinho por vocês e que a espiritualidade veio aqui nos envolver nesse momento. Para falar de fé, eu queria deixar claro uma coisa. Aí do Canadá, o que tem mais próximo de caroço de abacate? Todos aí conhecem caroço de abacate? Sim, Tem, dá avocado, né? É verdade, pode ter avocado aí. Então, pensa no caroço de abacate, pensa no fruto do abacate. Então, ótimo. Eu vou fazer uma analogia com fé. Mas é uma questão para todos vocês e precisa ter interação, não tem jeito. É o seguinte, vamos pensar no agricultor e pensar que o agricultor quer plantar o caroço de abacate. Ele faz o caroço de abacate se desenvolver. Se vocês aí não sabem, eu vou dar a dica. 4 palitinhos espetados do lado do caroço, um copo cheio de água, coloque imerso. Logo, logo surge raiz, daqui a pouco tem um pendão e ele se desenvolve. No Canadá, se ele dá ou não já é outra questão, porque, como diz a Aline, estão todos festivos aí, porque chegou o verão. Aí deve estar o quê? 25 graus? Aqui está 25 graus, no inverno, pleno inverno. É para fazer inveja ao pessoal aí do Canadá. Então, o seguinte, depois que cresce, chega um momento que você tem que colocar na terra. E colocando na terra, necessariamente, você terá que cultivar, esperar de 10 a 15 anos para ele produzir. Isso, o abacate comum brasileiro. E eu vou perguntar o seguinte, depois que ele cresceu, depois que ele deu fruto, e aí você colheu e comeu, todo mundo adora, pronto, chegamos na parte boa. A questão é, aonde foi depositada a fé do agricultor? Para que o abacate se desenvolva, onde o agricultor pôs a fé dele? Não estamos falando de religião, não, estamos falando de agricultura. Aonde ele depositou a fé dele? Na terra e no caroço. olha, uma pessoa disse na terra e no caroço. Outra pessoa disse que o sol colaborou, o sol, Então, a água. Então, já está bom. Ó, vamos pensar o seguinte. Não, já está ótimo, porque a reflexão já ficou muito rica. Se eu tiver só o abacate, e se eu tiver só a semente do abacate, não nasce. Não é? Se eu tiver só a água, não nasce. Se eu tiver só o sol, não nasce. Se eu tiver só a terra, não nasce. Então, o agricultor não pode colocar a fé dele em elementos isolados. Ele tem que colocar em algo que seja muito maior do que um elemento isolado. O que é?
Apertei todo mundo sem abraçar. Vou esperar. No conjunto, uma pessoa falou no conjunto. De todos os elementos, Mas dá No nome para esse conjunto. No conjunto de todos os elementos. O abacate. Não. Se eu pegar um abacate e ficar Natureza. aqui em casa, não nasce outro abacate. Eu tenho que colocar na terra. Em Deus? Não, aqui não tem Deus, aqui tem agricultura. Eu adoro metáforas. Agora é no futuro, né? Quer dizer, ele fez tudo e a fé está no resultado, né? É isso. No resultado, né? No Não, você não resultado. precisa, então, A olha festa só. no resultado. Se eu colocar o caroço que já se desenvolveu na terra e deixar na terra, ele nasce, ele se desenvolve, ele cresce e depois dá fruto durante 15 anos. Ah, o cultivo. No cultivo? Opa, tá começando a melhorar. Adoro, adoro, adoro. Nele adoro. mesmo? Nele mesmo? Nele Ele mesmo é colocou a fé nele mesmo? colocar fé nele mesmo é pouco, porque o homem sem o agricultor, sem o caroço, não adianta nada. Ele pôs a fé no processo. Ele pôs a fé no processo. É isso. Oh, agora melhorou demais. Está faltando só um detalhe agora. Agora nós estamos quase lá. Então, é cultivo, no processo. Uma frase que é uma frase muito famosa, que diz: plantando Plantando é que se tudo, colhe. não, tudo dá. Plantando, tudo dá. Vocês já ouviram essa expressão? Sim. Plantando, tudo dá. É simples assim? Ou você tem que regar, você tem que tirar as ervas, você tem que adubar, você tem que cuidar, você precisa da água, do sol, você precisa do inverno, do verão, e aí? Uhum. Então, o agricultor, ele deposita a fé dele na natureza. Porque ele sabe que plantando e fazendo a parte dele, tudo dá. Então, nós temos que somar a essa questão de colocar na natureza, que é o ser maior, que é aquela que domina todos os elementos capazes de fazer com que uma semente germine, e que necessariamente, se o agricultor fizer a parte dele, ele sabe que pode contar, porque existe os elementos naquela semente que estão prontos para se transformar num abacateiro. Conseguiram perceber? Sim. O agricultor, ele precisa acreditar na natureza. Imagina um agricultor que não acredite na natureza. É possível dar certo? Imagina um agricultor que pensa Não. assim: será que amanhã vai fazer noite? Será que amanhã vai fazer dia? Uhum. Entenderam? Acreditar na natureza, ou vou usar uma palavra melhor, confiar na natureza é fundamental para o agricultor. Porque se ele não confia na natureza, simplesmente acabou. É impossível dar certo. Impossível dar certo. Ah, então como que a gente faz? Então vamos refletir o seguinte. Vamos fazer uma analogia com a fé. A gente diz que acredita. Ah, eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade. Não se costuma dizer isso. E aí eu penso o seguinte: acreditar é um elemento muito pequeno se compararmos com o elemento que nós falamos, que é o abacate. Por quê, Daniel? Porque o abacate, ele é uma planta, ele é um
Porque o agricultor, ele pode acreditar, ele pode não acreditar. Eu vou colocar uma coisa aqui que eu tenho certeza que todos vocês acreditam em ET. Não é? Todos acreditam em ET aí, não acreditam? Não. Acreditamos que existem seres extraterrenos. Alguns aqui disseram que acreditam. Viviane disse que não. Agora, olha a diferença. Vocês confiam, aqueles que acreditam, vocês confiam nos extraterrestres? Tem extraterrestres e extraterrestres. Uma pessoa. Uma pessoa disse que não conhece eles, então não confia. Outra pessoa disse, há extraterrestres e há extraterrestres. Tanto o agricultor quanto nós temos que ter uma relação com esse ser maior para dizer que confia. Quem diz que acredita em Deus é porque a relação estabelecida com Deus não é de confiança. É uma relação distante, de não saber quem é. Para confiar, precisa ter uma relação próxima, precisa saber quem é. E é esta a grande dificuldade de todos nós. Não é acreditar, é confiar. E no caso da fé, confiar em quem? Em Deus. Confiar em Tem Deus. que ser, como na história do abacateiro, tem que ser o elemento maior. O elemento maior é Deus. E aí eu vou deixar uma pergunta para todos vocês aqui. E depois, se quiser continuar esse papo depois da palestra, a gente continua. Como é o Deus de vocês? Descreve esse Deus para mim. Não precisa que todos respondam, mas sim, pensa mentalmente aí, como é o seu Deus? Vamos Se eu deixar perguntar essa para como o é a sua... estudo ou é para responder agora? Não, pode pensar. Tá, Faz uma pensar. reflexão mental aí. Uhum. Como é o seu Deus? A gente tem que ser capaz de falar como é esse Deus. Como assim? Deus é Deus. É a primeira questão do Livro dos Espíritos? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas? Pouco, né? Frio, né? Tá faltando alguma coisa aí. Não é distante? Eu acredito ou eu confio? E eu já estou deixando aqui uma reflexão que tenho certeza Meimei vai me ajudar. Porque vai ficar na cabeça de vocês aí. Vai ficar aqui, ó, guardado aí dentro. Como é o meu Deus? E é uma questão difícil. Porque se a gente não sabe responder como é o meu Deus, esse Deus que me criou, essa inteligência suprema, como é esse ser que a tudo fez, eu não sei como é Deus, eu não tenho como me envolver com esse Deus. Daniel, mas nós não temos Jesus? Mas Jesus não é Deus. Jesus nos ensinou a orar a Deus. Ele não nos ensinou a orar a Ele. Falou assim, ora para mim. Não, ele falou assim, ora a Deus. E Jesus, eu vou falar do Deus de Jesus. O Deus de Jesus é tão próximo, é um Deus tão próximo, que para Jesus ele é Pai. Não foi o que nós aprendemos com Jesus? Deus é Pai. Mas esse é o Deus de Jesus. Eu acredito nesse Deus Pai ou eu confio nesse Deus Pai? Porque Deus Pai é de Jesus.
como é o meu Deus? Ai, Daniel, é difícil responder isto. É por isso que muitos de nós só acreditam em Deus e não confiam em Deus. Mas é muito diferente, muito. E isso fez uma bagunça na minha vida no sentido bom. Tirou um montão de coisas que, na verdade, eram acessórios e que eu não conseguia buscar Deus. Daniel, o que é que te ajudou a buscar esse Deus na essência, assim? A dor e o sofrimento. Um dos mais poderosos elementos de construção da fé. E eu vou explicar por quê. Lá no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, com o Chico Xavier, na lição 4, A Família de Zebedeu, num diálogo com Zebedeu, que era pai de João e Tiago Maior, ele diz a Zebedeu, Zebedeu, estamos perdidos nos raciocínios humanos sobre Deus. Não é uma questão do Deus que nós acreditamos. A nossa questão é do Deus que nos criou. E tem uma frase de Gandhi que é maravilhosa. O Gandhi é o líder espiritual da Índia, né? De todo aquele território imenso lá. E ele dizia, eu não acredito no Deus que os homens criaram. Eu acredito no Deus que criou os homens. Essa é a questão que Jesus está colocando aqui também. Os nossos raciocínios humanos estão perdidos. Eles não conseguiram identificar Deus ainda. E ele explica mais, ele diz, as manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Então, ainda nós espíritas, ainda nós que falamos dessa fé raciocinada, né, que procura elementos e conceitos que estejam aclarados e que possam nos dar substancialmente forças para entender o que nós fazemos e não uma fé cega, que simplesmente acredite, não é? Vá. Não. A gente quer saber para onde, por quê, como. Isso é muito bom. Mas existe também a questão de nós ficarmos na periferia dos sentimentos. E é disso que Jesus está falando. Os hábitos exteriores. Então, nós estudamos muito, nós lemos muito, nós interpretamos muito. Mas a questão, assim, quanto nós estamos sentindo de Deus? Mas por que Deus? Porque Deus é a essência. Sem Deus, nada existe, inclusive Jesus. E aí, no capítulo 12, também do Boa Nova, no item Amor e Renúncia, ele fala onde que a fé deve estar. Ele diz assim, Boa Nova, capítulo 12, Amor e Renúncia. A verdadeira fé coloca no poder de Deus, o poder de Deus, acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. A verdadeira fé, só um minutinho, coloca o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Então, coloca acima de Jesus, tem que estar acima de Jesus. E Jesus veio nos revelar o amor de Deus. É esta a questão. Daniel, é difícil isso. Mas aí é que está a questão. Se eu coloco a minha fé em elementos externos, se eu coloco a minha fé em um ser, se eu coloco a minha fé em alguma coisa,
a fé está no lugar errado. E aí, no capítulo 19, Boa Nova, capítulo 19, comunhão com Deus, ele diz assim: cada criatura deve estabelecer seu próprio caminho para o mais alto. É um caminho individual. Erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança. Aí ele colou agora, fé e confiança. Não existe fé se não existe confiança em Deus. E ele arremata: onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Então, vou falar de novo. Cada criatura deve estabelecer seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma um santuário divino da fé e da confiança. Então, existe um santuário dentro de nós. Olha, porque antes, lembra que ele falou? As questões externas. A fé nos levou muitas vezes, as religiões nos levaram muitas vezes para as questões externas. E ele está chamando a atenção. É um santuário vivo da fé dentro de nós, da confiança dentro de nós. Então, Daniel, eu preciso conhecer melhor esse Deus. Eu preciso confiar nesse Deus Pai que Jesus falou. Essa relação tem que aumentar. Essa relação precisa estar muito mais próxima, porque se não está próxima, como é que eu confio? E, tendo a fé e a confiança, o que nós faremos? Nós vamos interpretar sempre a vontade de Deus. Aí é uma terceira palavra, é a certeza. Então, ó, fé, confiança e certeza. Fé nos leva à confiança em Deus. E a certeza de que a vontade dele é muito maior, mas é muito maior, é muito melhor, é muito mais sábia, é misericordiosa em relação aos nossos destinos, às nossas vontades, aos nossos caprichos. Então, se eu não colocar a vontade de Deus acima até mesmo da minha vontade, do meu capricho, eu não confio em Deus. Daniel, mas aí é fé cega. Não, não é fé cega. Eu estou colocando a sabedoria divina na minha fé. Eu estou elegendo a minha confiança em Deus como o ser que criou tudo. Então, espera aí. Então, essa vontade é divina. Isto. Aí nós começamos a identificar o nosso Deus. Vontade divina, vontade máxima, vontade soberana, desígnios divinos, chame como você quiser. Só tem que ter as qualidades máximas. Porque se não tiver as qualidades máximas, não será Deus. Deus é bom, justo e misericordioso, na condição infinita dessas qualidades. Então, tudo que acontece comigo é porque Deus é bom, justo e misericordioso. Eu tenho que confiar, não acreditar. Eu tenho que confiar nisso. Então, pensemos num pai, num bom pai material. Qual bom pai material que um filho pedindo pão da pedra? Esse é o pai divino de Jesus. Qual filho pedindo peixe ganha uma cobra? A relação que Jesus está fazendo de Deus material, humano, terreno, com um Deus maior. Se os homens
que são chamados de pai, os verdadeiros pais, aqueles que assumem a condição de pais bons na terra. Se os pais bons na terra dão o melhor para o filho, e muitos de vocês estão aí com a intenção de oferecer o melhor aos filhos, imagina Deus. Imagina o Pai eterno, o Pai supremo, o Pai divino. Entenderam que aí começa a fazer sentido? É Pai, não é qualquer Pai, é Pai supremo, é Pai eterno, é Pai divino, é Supremo Senhor, Senhor Supremo. Aí a gente começa, olha, eu preciso me dirigir a Deus com as qualidades máximas que ele tem. Então, quando eu me volto para Deus, eu tenho que lembrar que ele tem as condições máximas. Então, quando eu falo a vontade de Deus, não é qualquer vontade. É a vontade divina. É a vontade maior. Maior do que os meus caprichos pessoais, do que os meus desejos individuais. Então, quando algo se abate sobre nós, o que a gente fala? Seja feita a sua vontade. Aqui na terra, como no céu. Jesus nos ensinando na oração dominical que a vontade de Deus tem que estar acima de tudo, inclusive da vida dele, Jesus, que se levou a uma condição de ser crucificado. E imagine o desafio que foi para Maria, mãe de Jesus. Ela confiava em Deus. Maria sabia de todos esses atributos de Deus. Maria chamava Deus de Supremo Senhor, de Pai Celeste. Chamava ele de Eterno. Maria, sábio, um Pai sábio. Ela tem todos esses elementos. Capítulo 30 do Boa Nova, vai lá e dá uma lida. Capítulo 30 do livro Boa Nova. Maria, a escrava do Senhor. Vai lá e dá uma lida. Vocês vão ver de quantos nomes ela chama Deus. Deve ter por volta daí de uns 15 nomes, a qual ela se refere a Deus. Deus Pai, Deus Eterno, Celeste, Pai, Pai Celeste. Ela vai virando, ela fala de tudo, porque na dor dela de ver Jesus sendo crucificado, ela foi implorando a Deus que atendesse o pedido dela. Aí que Maria escorregou. Ela queria que a vontade dela fosse cumprida. E ela acreditava que Deus iria libertar o filho até no último instante. E ela ficou acreditando de que Jesus seria liberto, que Jesus seria devolvido aos braços dela. E ela queria que Deus protegesse o filho amado. E aí, quando ele pende a cabeça pela última vez e entrega o corpo dele nas mãos dela, ela entende que o que deveria ser cumprido não era a vontade dela de mãe, mas os desígnios de Deus, os desígnios divinos que deveriam se cumprir segundo a vontade de Deus. E aí ela serena. Ela serena. E aí Deus deu a ela uma tarefa que nem ela imaginava. Porque ela achou que ela seria a mãe de Jesus. E qual foi o desígnio de Deus para Maria? Eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Qual foi a vontade de Deus, os desígnios de Deus para Maria? Era para ser mãe de Jesus? Mãe de todos. Ah, Temos uma resposta. ela queria ser mãe de Jesus. Aline, ela queria ser mãe de Jesus. E ela foi convocada por Deus
para ser mãe da humanidade. Vocês conseguem entender a diferença? Ela queria ser mãe de Jesus e Deus a convocou para ser mãe da humanidade. Quando ela desencarna, Jesus está recebendo. Nesse capítulo 30 conta isso. E aí, quando ela vê Jesus, ele diz assim para ela: mãe, vem comigo. O Pai te convocou para ser rainha entre os anjos. E ela se tornou a Mãe Santíssima, a mãe de todos nós. Ela querendo só o filho querido, porque ela ficou focada na vontade dela. Mas quando ela entendeu que a vontade de Deus deveria ser cumprida, ela diz assim: eu posso estar chorando, mas no céu tem uma festa. As alegrias são imensas. Essa é a nossa relação que tem que se desenvolver com Deus. Nós precisamos saber quem é esse Deus, para que uma relação de proximidade se estabeleça. Que nós possamos nos dirigir a Deus como Jesus se dirige a Deus. Ele o chama de Pai. Que assim seja. Eu deixo aqui a reflexão para todos Graças vocês. a Deus. Muito obrigada. Daniel, para a gente finalizar a exposição, você pode fazer a oração? Um prazer. Vai ser um prazer. Vamos lá. Pai maior, Deus de infinita bondade, de infinita sabedoria, de infinita misericórdia. A você, Pai do céu, nós erguemos os nossos corações em agradecimento pelas lições benditas que nos chegam pelo Espiritismo. O Consolador prometido. Obrigado, Pai, porque tivemos tantos missionários, tantos profetas. Tivemos Jesus, Allan Kardec, Chico Xavier, e esses missionários vêm nos alertando, Pai, da nossa necessidade de comungarmos intimidade contigo. Pedimos a Jesus, o divino intermediador entre todos nós e o teu amor. Sê Jesus, sê para nós o caminho, sê para nós a verdade. Jesus, seja para nós a vida eterna. Te agradecemos as bênçãos de comungarmos essa fé, que vem nos libertando da visão materialista, da visão imediatista, daqueles que se ocupam mais do mundo material do que da realidade espiritual. Obrigado, Pai do céu, por tudo, e que assim seja, com a graça de Deus.